Um prazer muito grande aqui na jornada da SBUS Regional Alagoas. Estamos em Maceió e com a presença do Dr. Tiago aqui. Tiago, uma referência nacional aí em estereoscopia, então essas patologias de sangramento. Tiago bateu um papo já com a gente aqui sobre sangramento uterino anormal, mas falou do câncer, tá? Mas Tiago, a gente sabe que tem muito mais coisa que essa mulher pode sangrar e não ser o câncer endométrio, que é o que eu acho talvez até o que mais leva ela a procurar o consultório do ginecologista. E na estereoscopia, as pacientes chegam com sangramento e chegam assustadas, né? Você chamou a atenção aqui para ela não ficar preocupada com o câncer, com o sangramento. Mas o que é que a gente pode se deparar com outras alterações que pode ser esse sangramento? Eu sempre fico tranquilizando a paciente, porque realmente a maioria chega com uma pilha de nervo. Ela chega com aquela, será que é um câncer? Pode ser? Pode. Só que a chance de ser câncer é muito pequenininho comparado com o restante. E realmente, eu já respondi anteriormente para tranquilizar, porque senão o pessoal pega no meio e já vai direto porque é ruim. A grande maioria está ligado com pólipo endometrial, que é uma formação, uma grande parte benigna também, tá? E com mioma submucoso, que é qualquer mioma que está dentro da cavidade e atrapalha. A baula está completamente dentro. E essas são patologias muito mais comuns do que o câncer de endométrio. Mas ainda a gente pode considerar de tratar ou não, dependendo do sintoma. Então, tem sintoma? Tratamento é simples, dá para fazer por estereoscopia também, na grande maioria dos casos, e resolve praticamente todo o sintoma. Tirou pólipo para sangramento, tirou mioma para sangramento, desde que não exista outro problema, né, outra causa para esse sangramento. Muito bem. Você comentou também, Tiago, que a estereoscopia ela é ambulatorial na maioria das vezes, o paciente faz com muita tranquilidade, é de baixo custo. Mas quando a gente pensa nessas outras patologias, o mioma, o pólipo, a gente sabe que pode demorar mais um pouquinho para tirar. Então, dá para fazer essa cirurgia no ambulatório ou toda vez que eu digo, eu vou fazer uma miomectomia estereoscópica, vou fazer uma polipectomia, eu tenho que levar para o ambiente cirúrgico? A grande evolução da estereoscopia é essa. O que em 1990 a gente entrava com uma câmera, uma ótica grande, olhava e saía, hoje, o tamanho dessa ótica a gente consegue resolver tudo lá dentro. Como que a gente seleciona a paciente? A gente faz o exame. Aquela paciente que tem uma patologia que a gente considera cabível dentro do instrumento disponível, a gente tenta tirar. E também aquela paciente que está tranquila. Uma grande parte consegue mexer, e aquelas que sentem um pouco mais de desconforto, porque muitas vezes é desconfortável para alguma delas, a gente interrompe, não insiste. Tá? Esse é o diferencial do estereoscopista que faz e tem a vivência do que não faz. Tá? Acho que esse é um ponto importante. A paciente estando adequada, a paciente concordando, a gente dá sequência, a gente tira muito pólipo e alguns miomas. Para você ter ideia, dentro do Cachoeirinho a gente fez um levantamento, eu e o Rafael Jaime, para saber quantas estereoscopias a gente faz e quantas delas a gente resolve tudo, 80%. É muita coisa. A gente tira pólipo pequenininho, pólipo grandão, a paciente concordando e estando ok, resolve. E tira às vezes miomas maiores também, porque muitas vezes a gente secciona o mioma, deixa ele dentro da cavidade solto e depois de 2, 3 semanas, às vezes até 2 meses, ela elimina aquele mioma e resolve o problema dela. Sem internação, sem risco anestésico, mais rápido e volta rapidinho. Acabou o exame, vai com a família, vai trabalhar, vai passear, vai fazer o que quiser, não precisa ficar aquele tempo todo disponível no centro cirúrgico, internada, com risco, custo, tudo encoberto. Tiago, a gente tem aqui também assistindo muito colega que faz estereoscopia, às vezes faz só a diagnóstica, e nessa parte cirúrgica, aí eu digo assim, você tem um equipamento que você leva para a cirurgia, um ressectoscópio, tá, com alça, mas na diagnóstica você não usa alça normalmente, ou usa alça, né? Hoje a gente tem muitos equipamentos. Uma grande vantagem da tecnologia, quando perguntam o que mudou na tecnologia nos últimos anos para a estereoscopia, ficou mais viável. Hoje é comum a gente ter em cursos, em treinamentos, pessoas do interior do Brasil, de cidades do interior de estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e estão cada vez mais sendo a disponibilidade de materiais que antigamente eram muito caros e hoje não.
Então hoje no ambulatório a gente tem, além do tradicional pinça e tesoura, a gente evoluiu técnica também. A mesma coisa que eu fazia com o mesmo material há 10 anos, hoje a gente evoluiu, tirando miomas grandes. E hoje a gente tem ponteiras, tem laser, tem mini ressectoscópio, tem morceladores chegando, então tem muito equipamento. Então quanto melhor a técnica e melhor equipamento, mais recursos a gente tem para tirar estruturas maiores ambulatoriais. Mas com a boa e velha tesourinha e pinça a gente resolve muito. No Cachoeirinha a gente só tem pinça e tesoura. Então tendo instrumento adequado em mãos adequadas, vai super tranquilo. Aí eu vou falar, por que não tira tudo? Porque tem paciente que realmente tem um pouco mais de dor, a gente respeita, para, interrompe e leva para o centro cirúrgico. Mas a gente sabe, e a paciente percebe também isso dentro do exame, que se ela tem condição, tem capacidade de fazer, ela faz e fica feliz. E todas elas falam, poxa, e a gente pergunta, como é que foi? Ah, deu um desconforto. Melhor do que tomar anestesia? Melhor. Melhor do que tirar sangue, ter que voltar, fazer pré-operatório e voltar? Melhor. Todas elas ficam satisfeitas em resolver no momento do exame do que ter feito do que ainda aguardar, né? Porque ainda fica aguarda, é fila, e se for aí convênio, é um mês pelo menos aí para liberação. Tiago, então pensando nas pacientes que estão assistindo, toda vez que a gente fala, eita, mioma, pólipo, eu tenho que fazer, toda vez que é ultrassom, dar um diagnóstico de um pólipo. Na verdade, ele sugere, porque às vezes a gente sabe que dependendo da fase do ciclo até pode mascarar, confundir com isso. Mas toda vez que aparece, eu tenho que levar ela para a estereoscopia? A recomendação seria que sim. Por quê? Você acabou de dizer, tá, que às vezes confunde. E isso está dentro. É também em parte do estereoscopista entender a limitação, às vezes, de algum exame. Assim como a minha, às vezes a gente confunde pólipo com mioma, no ultrassom ocasionalmente tem. E quando a gente faz estereoscopia ambulatorial e o que estava suspeitando de pólipo, você vê que não tinha nada, ou era um endométrio um pouco mais espesso, você acabou de evitar com que essa paciente fosse para um centro cirúrgico, exposta a risco da dilatação, da anestesia, até da parte hospitalar, e viu que não tinha nada e resolveu. Parte daquelas 80% estão inclusas essas, pacientes que tinham pólipos, miomas no exame ultrassonográfico, chegou no ambulatório, viu que não tinha nada, tranquiliza a paciente e fala para ela seguir a vida dela. Então essa é mais uma importância da avaliação da cavidade antes de levar para o centro cirúrgico. Perfeito. Então, na verdade, a gente vê hoje as pacientes que mioma tem aparecido com uma certa frequência. Às vezes, mioma de vários tamanhos, várias localizações. Existe uma classificação que a FIGO define a localização. Para eu levar uma paciente com mioma para a estereoscopia, o ultrassom tem que dizer que tem que ser submucoso? Eu posso fazer, como você falou, a avaliação da cavidade, já que ela sangra com esse mioma? Eu sempre recomendo fazer uma estereoscopia antes, por alguns pontos. A primeira delas é confirmar se eu tenho a capacidade de tratar esse mioma pela estereoscopia. Porque ela pode ter um mioma descrito no ultrassom, e pela estereoscopia eu ver que ele não está dentro da cavidade, e aí já foge um pouco da alçada da estereoscopia. É a minha limitação. Segundo ponto, às vezes é um mioma que ele está empurrando a parede miometrial, então ele não está completamente dentro da cavidade. O que eu posso fazer dentro da ambulatorial? Abrir essa cápsula, tira aquela pelinha que está segurando, e aí esse mioma, né? A bola vai sair de dentro do músculo, vai para a cavidade uterina, e no meu intraoperatório no centro cirúrgico, fica uma cirurgia mais fácil, mais resolutiva e mais segura para a paciente. O manto, né, a distância da parte de fora do útero da serosa fica menor, então melhora. E na melhor das opções, eu entro, vejo que está um mioma bom para tirar, a paciente está feliz, está tranquila, deu para fazer o exame, eu tiro o mioma na hora e ela não precisa ir para o centro cirúrgico. Só mioma pequeno, a gente já tirou mioma de quase 3 centímetros da cavidade, e teve relato da colega agora que a Anne Cristine do HC, que está usando o laser, ela soltou um mioma de 4,5 centímetros na cavidade. Foi expelido em cerca de um mês. Então, assim, a gente vai experimentando, a gente vai testando dentro da segurança, a gente está vendo que, assim, são opções melhores, mais seguras, e a gente vai evoluindo, material e técnica. Perfeito. Então, vocês vejam, tanto para a paciente como para o colega que está assistindo, a gente vê que quanto mais a gente tem evoluído, mais a gente tem aprendido com isso, e a gente vai vendo que as técnicas que a gente poderia utilizar só dentro do ambiente cirúrgico está dentro do ambulatório com uma qualidade
boa para paciente, com resultado excelente, e vender, então tinha que tirar o mioma, tinha que tirar na hora, não, e o mioma pode ser eliminado um mês depois. Então, para o colega que está começando a mexer com isso, é importante que vocês entendam que essa situação de deixar o mioma dentro não significa que vai causar alguma infecção, que às vezes o medo de muita gente tem agora é deixar e ter um processo infeccioso lá dentro, ou continuar sangrando. Então, a segurança, na verdade, é você cada vez mais participar de eventos como esse, para poder ouvir um especialista dando essas orientações. Então, a gente teria muita coisa, né? Falar só de duas situações, mioma e pólipo, mexendo com o útero da mulher, na verdade, a gente poderia passar um tempão aqui. Tarde, dá para fazer um congresso, acho que de pólipo e mioma. Dá para fazer, com certeza, em várias situações. Mas, Tiago, muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui dividindo esse espaço com você. Espero que vocês aproveitem essas mensagens. Obrigado. Obrigado pelo convite.